início dessa série, nós tínhamos vários casais na nossa igreja passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade. E de repente vieram assim uns 4 ou 5 fazer gabinete comigo. E olha o que eu notei. Eu notei algo muito parecido com o que aconteceu nessa mesa ali. Eu não escrevi a peça, mas poderia ser uma descrição do que eu vi. Pessoas entrando no início, cheio de dificuldades, mas depois de um tempinho, uns 5 minutos, simplesmente permitindo que o Espírito Santo agisse na vida deles, começou a haver quebrantamento. E hoje, a minha oração é que a gente permita tudo em todas as nossas famílias. O Espírito Santo entrar, trazer quebrantamento, trazer assim, quebrar um pouco daquele orgulho, daquela prepotência que existe em relacionamento. Meu casamento está tranquilo, né? A Renê está lá em Dallas, então por 3 semanas eu tive paz. Ela está lá em Dallas, graças a Deus ela volta sexta-feira. Mas eu estava preparando para a mensagem de hoje, e eu senti o Espírito Santo me lembrar de uma família muito importante na Bíblia, a família de José e de Maria e de Jesus. E pense o nível de crise em que eles estavam. Alguns de vocês já tiveram crise no seu casamento, mas pense na crise que José tinha quando ele descobriu que a noiva dele estava grávida. E ele sabia que já que eles não era dele, que significa algo pior. Se não era dele, era de outra pessoa. Então, imagina a crise nisso. Hoje nós vamos falar sobre liberar a unção de Cristo nas nossas famílias, liberar a unção de Cristo nas nossas famílias. E nós vamos falar sobre 4 áreas de unção que nós precisamos nas nossas famílias. 4 áreas de unção. E a primeira área de unção que precisamos é justamente essa, unção de perdão. Unção de perdão. Sabe, um grande erro em todo casal, nós passamos por momentos em que a gente pensa que o problema é sempre do outro, né? Eu canso de receber esposas quer fazer gabinete comigo para falar mal do marido, né? Aí eu falo, não, só vocês dois juntos. De vez em quando não pode, eu converso só com a esposa ou só com o marido, mas geralmente, se isso acontece, a tendência é a pessoa ficar falando mal do marido, ficar falando mal da... Mas minha esposa, igualzinho ali na peça. A primeira unção que nós precisamos é uma unção de perdão. Agora, deixa eu explicar como isso funciona. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 21. Diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que os se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Agora o próximo versículo é fantástico, olha o que diz assim: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Olha, a unção de perdão tem a ver com o segundo pensamento. O primeiro pensamento, quando nós somos ofendidos, é de eu não levo desaforo para casa, eu não aguento, isso aqui está errado. O primeiro pensamento é sempre um pensamento de confronto, um pensamento de acabar. Mas graças a Deus, olha o que aconteceu. José teve um segundo pensamento. Quando ele pensou, ele falou assim: vamos separar. Primeiro pensamento foi: vamos separar. E se você já teve casado por mais do que 5 minutos, você já pensou em se separar. Você já pensou: eu não aguento isso aqui não. Não dá. Não, desse jeito não. Eu tô casado há 20 anos, 21, daqui a pouco 21 anos. Ou de repente é 21 anos, daqui a pouco 22. Um negócio desse, né? Mais ou menos, se você está olhando, perdoe, tá? Mas
o nosso primeiro pensamento é isso. Eu não aguento mais, não consigo, não dá, não pode, não levo desaforo para casa, isso aqui não está certo, você está errado, você não me escuta. E a gente fala assim, não dá. Mas o segundo pensamento tem que ser ou um pensamento de perdão, ou então um pensamento de separação, de seguir com aquele pensamento. Olha, a unção de perdão é a unção de uma reflexão no segundo pensamento. E queridos, homens, especialmente homens, se você é um homem que só age no seu primeiro pensamento, você vai ter uma vida de destruição pela sua frente. Se você só age pelo seu primeiro pensamento, você vai ter uma vida que realmente gera um tropeço na sua vida. Outro dia eu estava falando com um homem da nossa igreja, e ele falou o seguinte: olha, eu vou fazer isso, era uma bobagem, eu vou fazer isso aqui, era uma bobagem. Eu falei, mas você não vê que se você fizer isso, vai destruir isso, isso, isso? Ele falou, vai mesmo. E aí eu perguntei, você não vê que isso é ruim para você e para as outras pessoas? É ruim sim. Então você não vai fazer? Não, vou fazer mesmo assim. Como é que pode ser? Nós tomamos decisões que a gente sabe que vai ser ruim só por causa de orgulho e prepotência em nossa vida. Então a primeira unção, José teve essa unção, foi uma unção, do segundo pensamento. Eu lembro quando eu estava 2 anos e meio atrás, recebi uma ligação, uma situação horrível. Renê levou pancada na cabeça e eu cheguei ali no hospital, e a Renê estava em cirurgia e a notícia era muito ruim, muito ruim. E a primeira reação minha foi uma reação de desespero, uma reação, não dá, uma reação total de desespero. E eu ali a notícia correu rápido. Não sei quem daqui, mas avisaram para o meu pastor nos Estados Unidos. E aí a esposa do pastor Larry ligou para mim. E eu estava arrasado, em desespero, sem saber o que fazer. E eu estava pensando que eu ia receber uma palavra de consolo. Olha, fica tranquilo, talvez ela morra, mas Deus vai apacentar seu coração. Pensei que eu ia receber uma palavra de conselho. Pobrezinho de você, pobrezinho. Mas em vez disso, a esposa do pastor Lar ligou para mim. Ela falou assim, olha, para com isso. Para com isso. Você agora tem que ser forte. Você tem que vingar, acertar sua fé, olhar para isso, tomar autoridade sobre essa circunstância. Aí eu falei, sim senhora. E o que aconteceu? Daquele momento em diante, eu totalmente mudei. Sabe por quê? Porque desespero mantém você no primeiro pensamento. Desespero é um pensamento giratório. Você fica pensando a mesma coisa, vez após vez após vez, focando na mesma coisa, e sem ter nenhum foco de saída, sem ter nenhum foco para poder sair daquele negócio. Olha, a unção de perdão é o oposto de desespero. Desespero não tem mais esperança, perdão tem esperança. Sabia que, aqui uma revelação aqui para vocês, sabia que se você não perdoar, você não vai ser perdoado? Sabia disso? Pode ler aí Mateus capítulo 6, Jesus falou assim, se você não perdoar os outros, seu pai que está nos céus não vai perdoar você. E sabia que se você não for perdoado, você está frito? Sabia disso? Eu não sei se tem óleo lá no inferno, mas você está frito ou cozido, alguma coisa, pela eternidade. Porque se você não perdoar, você não tem como receber perdão de Deus. Então a unção de perdão é a primeira unção que nós precisamos em nossas famílias. Se você tem família, se você mora junto com alguém, pode crer, alguém vai te ofender. Alguém aqui já foi ofendido? Outro dia alguém perguntou para mim se eu já fui ofendido por pessoas da igreja. Numa conferência pastoral lá, você já foi ofendido por pessoas da igreja? Eu falei, não, mas já ofendi muitos.
Na realidade, nós vamos ser ofendidos. Eu fui ofendido também. Mas nós vamos ser ofendidos. Mas a chave é como a gente atravessa essa ofensa. Sabia que Deus está olhando para você? Ele está olhando para ver como você vai atravessar uma ofensa. Ver se você vai falar mal, vai gerar fofoca, vai explodir as coisas. Vai falar assim, não levo desaforo para cá. Ofensas vão vir. Mas a maneira que você reage é crítico para a sua vida e para a sua família. Segundo nível de unção, segunda coisa que é importante, que também ali na vida de Jesus, que é fantástico isso aqui. Depois, Maria aí teve o filho, então teve muita provisão. Jesus nasceu, mas pense sobre a provisão. Primeira provisão, não tinha um lugar para ele nascer. Aí Deus proveu, não era um lugar que a Renê ia escolher, né, para ter a Júlia, mas Deus proveu um lugar. Mas depois disso Jesus nasceu. Alguém aqui, você estava em casa, tudo em paz, assistindo ali, é fantástico, não sei. E aí alguém bate na porta e fala assim, eu estou assim com um pacote de ouro para te entregar. Aconteceu com alguém aqui? Ainda não, Hannah, ok. Ainda não. Aconteceu com os pais de Jesus. Alguém que não conheciam, nem imaginam, de um lugar que eles nem sabiam que existia, veio numa viagem que provavelmente durou mais do que 3 anos, ou seja, a viagem iniciou antes da Maria saber que existia um Jesus. E aí chegou ali na porta, algumas pessoas tão ricas que eles nunca tinham visto pessoas tão ricas assim. Só imaginavam, só assistiam na televisão, não sei como é noticiar naquela época. E aí chegaram, entregaram ouro, incenso e mirra para eles. Olha o que diz aqui, incrível o que diz em Mateus 2, versículo 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Está falando sobre os reis magos. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe, fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E aí imediatamente ele se levantou e saiu. Como é que ele tinha a capacidade financeira de um instante para o outro poder fugir com a família para uma terra distante? Por quê? Porque Deus proveu. Agora deixa eu falar um negócio aqui sobre a provisão de Deus, porque é totalmente sobrenatural. É uma coisa, a provisão divina é algo totalmente inesperado. Vou dar um testemunho da minha vida de provisão incrível. Eu sei que eu fico levantando esse negócio da Renê, mas aquilo é muito vivo em mim. Aconteceu 2 anos e meio atrás, mas muito vivo. Mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu estive aqui no Brasil como missionário e parte do meu sustento vinha de uma igreja, ou vem ainda, de uma série de igrejas dos Estados Unidos, mas tinha uma igreja, a igreja que era a minha igreja lá, que eu trabalhei lá. Eles pagavam meu plano de saúde, pagavam para mim, um plano muito bom, um plano excelente, pagavam para mim, era por reembolso, mas pagava tudo, era um bom plano. E aí o pastor, que é o meu pastor lá, ele se aposentou e entregou a igreja para o filho dele. Então eu pensei, tá tranquilo, né? O filho dele, o pai é meu pastor, mas o filho foi meu funcionário. Não, ele me conhece muito bem, trabalhava para mim, eu dei o primeiro trabalho para ele, tinha 16, trabalho não, mas emprego, né? Ele tinha 16 anos, trabalhava para mim, então tá tranquilo. 2 semanas depois da mudança, o meu pastor ligou para mim e falou assim, olha, Felipe, nós estamos fazendo algumas mudanças aqui. Falei, sim, senhor. Ele falou, olha, uma delas é que nós não vamos continuar pagando o seu plano de saúde. Falei, tá. E aí ele falou, aí eu falei, tudo bem, bom, obrigado, passou por todos os anos que pagou para mim. Só queria saber quanto tempo eu tenho ainda nesse plano. E ele falou, pode ficar tranquilo, você tem 2 semanas. Falei, ok, sim senhor.
Então, nós decidimos, eu e René decidimos fazer um outro plano. E eu não gosto de fazer comercial, mas mesmo assim vou fazer. Nós contratamos o plano do Bradesco Saúde. Aí contratamos o Bradesco Saúde. Não foi nem uma semana depois, a René andando na praia, na cabeça uma paulada, R$1.500.000 de contas. Eu pensei, caramba, o plano americano era muito bom, mas era plano de reembolso. Eu tinha que pagar para depois esperar no mínimo 1 mês e meio para receber de volta, no mínimo. E coisas que eles discutiam, às vezes demorava 1 ano para receber, algumas coisas. Mas tudo bem, e aí eu pensei, caramba, e agora? Um plano tem carência, né? Plano tem carência, só que não para emergência. E o que aconteceu com o René, realmente, todo mundo entendeu, foi uma emergência. E o que? Pagaram tudo. Então, eu sou muito grato a Deus, muito grato a Bradesco. Eu gosto muito do Bradesco Saúde. Eu acho que eles não gostam nada de mim, né? Mas eu gosto. Eu falei sobre ofender os outros. Eu não tenho nada contra eles. Eu não sei o que eles pensam de mim. Por quê? Que provisão incrível. Aquela mudança fez com que a René foi parte do que salvou a vida da René. Aquela mudança. A gente fez decisões rápidas, de um momento para outro, mudar desse hospital para outro, sem nenhuma preocupação, por causa dessa provisão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus entra na sua casa, existe uma unção de provisão que vem para dentro da sua casa. Quando Jesus entra na sua casa, existe uma unção de provisão que vem junto. Agora deixa eu falar um negócio sobre provisão, porque tem provisão, eu sei que tem muita crítica, com a teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade, e muita gente falando mal disso. Então deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu acho, sobre prosperidade, sobre provisão, sobre essas coisas. O que eu sei? Primeiro, eu estou grato pela bondade de Deus. Eu estou grato. Mas existe uma, como se fosse uma progressão de coisas que levam à provisão e à prosperidade. E é o seguinte: a primeira coisa é visão. A segunda coisa é provisão. E a terceira coisa é prosperidade. Jesus falou assim: eu vim para dar a vocês uma vida abundante. Né? Uma vida abundante, vida e vida abundante. Isso é prosperidade. Mas existem alguns passos para que a gente chegue ali. O primeiro passo é visão. Quando é impossível, você não tem provisão antes da visão. Deus te dá uma visão e você tem a provisão para que aquilo aconteça. Sempre aconteceu comigo. Aqui nessa igreja sempre foi assim. Graças a Deus já passamos por momentos difíceis, mas olha o que Deus fez, incrível, né? A gente não está onde eu gostaria de estar, mas a gente está a caminho, graças a Deus. Por quê? Por causa da bondade de Deus, por causa do derramar de Deus através das suas vidas e outras pessoas. Por causa disso, Deus está fazendo. Mas primeiro vem a visão, incrível. Como é incrível pessoas que querem prosperidade, mas rejeitam a visão de Deus. Querem todas as bênçãos, mas rejeitam o que Deus quer dar a visão a você. Sabia que cada um de vocês deveria entender que vocês têm um disfarce, vocês estão disfarçados. Vocês estão disfarçados de professoras, vocês estão disfarçados de advogados, vocês são disfarçados de o que você faz, porque no coração, cada um de vocês é um missionário. E o que é um missionário? É alguém que foi enviado por Deus para fazer algo. Sabia disso? Cada um de vocês Deus chamou vocês para fazer alguma coisa. Isso é a visão. Vocês têm que descobrir. Olha, quero encorajar vocês. Domingo que vem nós estamos começando o Ondas 1. E o Ondas 1 é o passo inicial aqui na nossa igreja, a você entender o que é ser um membro aqui da igreja. Vocês vão descobrir o que é a igreja. No segundo domingo vocês vão descobrir as doutrinas básicas que nós temos que entender. E no terceiro domingo vocês vão fazer um teste de dons espirituais.
espirituais, vocês vão descobrir os dons que Deus colocou na sua vida. Então, isso é a visão. Quando nós entendemos isso, Deus pode derramar a provisão. Eu fui roubado alguns anos atrás. E o ladrão entrou na casa. Aí eu pensei que ia falar, não, sai daqui, eu sou homem de Deus, cuidado, relâmpago do céu. Tentei usar todo aquele negócio, aqueles argumentos, não funcionou. E aí ele falou, a gente sabe que você é pastor. E a gente sabe que você tem $100 mil. A Renê olhou para mim, você tem $100 mil? Não, claro que eu não tenho. A pessoa, onde é que você escondeu? Aí ele pensou que eu tinha $100 mil. E aí ele falou o seguinte, olha, porque eu já ouvi você falar que onde tem visão, tem provisão. Interessante, um ladrão entendia isso. Mas às vezes pessoas dentro da igreja não entendem. O primeiro passo é você agarrar a visão de Deus para a sua vida. O segundo passo é você entender que a provisão Deus dá para cada um de nós. Algo para que a visão se cumpra. Algo para que a visão se cumpra. E o terceiro passo é a prosperidade. A prosperidade. Amém, pessoal? Então, o terceiro passo é essa prosperidade. Então a visão, olha, outro exemplo. Eu tinha um amigo que trabalhava para mim. E ele queria comprar um carro. Isso aqui é vários anos atrás. Quando a gente estava naquela casa ali. Do lado, aquela casa. E essa pessoa queria comprar um carro. E ele falou comigo, pastor, estou crendo em comprar um carro. Aí naquela época, hoje em dia muita gente tem carro. Mas naquela época não tinha muitos carros. Não tinha... Você está falando sobre 1930? Não tanto assim, tá? Mas não tinha muitos carros. E alguém que trabalhava como caseiro não comprava carro. Eu sabia o que ele... E aí ele começou a sonhar sobre ter o carro. Começou a ter a visão dele ter um carro. Quando ele descansava, ficava debaixo da amendoeira lá na casa. E descansava no almoço. E eu olhei para ele um dia, ele estava engatando as marchas daquele carro, assim de olho fechado, quase que via assim o vento passando a cabeça. Sabe o que aconteceu? Um pouco tempo depois, alguém da igreja veio para ele e falou assim, eu quero te vender meu carro. Aí ele falou, qual carro? Aí ele falou, Del Rey, carrão naquela época. Lembre que tem que pensar lá atrás. Tá bom? Aí o meu amigo falou o seguinte, quanto é? Aí outra pessoa da igreja falou assim, R$100. Aí você via Edmilson, será que vale? Não. Aí Edmilson falou o seguinte, eu ofereço 10. Aí o homem falou assim, tá fechado. Ok. O meu amigo falou o seguinte, posso parcelar? E aí vendeu o carro. Ele conseguiu um carro muito bom durante vários anos. Aquele homem, meu amigo, que era caseiro, agora está crescendo, está comprando carro, vendendo carro, grande coisa. Por quê? Tudo começa com visão de Deus. Agora deixa eu falar sobre algumas coisas aqui sobre prosperidade. Por que Deus quer que a gente seja próspero? Por que existe a prosperidade? Porque, primeira coisa, isso aqui é muito importante. A primeira coisa que Deus quer fazer através de prosperidade, através de provisão, é esticar a sua fé. Esticar. Sabia que Jesus falou muito sobre dinheiro na Bíblia? Muito, especialmente no livro de Mateus, muito. A maioria das parábolas estão ligadas a alguma coisa, sobre moeda, ou sobre compra, ou sobre venda, ou sobre talentos. Tem a ver com dinheiro, sobre investimento, tem a ver com dinheiro. E a primeira coisa, por quê? Porque dinheiro é algo muito tangível. Você pode contar, você pode saber quantos tem. Então a primeira coisa que Deus quer fazer na área de prosperidade na sua vida, na sua família, é esticar a sua fé. Ele quer dar a você algo para você esticar a sua fé nessa área. Amém? Quando se Deus falasse assim, eu quero abençoar você, se você for fiel, quantos de vocês falariam, eu vou ser fiel então?
Deus quer abençoar, Ele quer esticar, Ele quer te ensinar que na medida que você caminha dentro dos planos dEle, Ele vai derramar sobre você bênção sem medida. Ele quer esticar você a ter uma visão para que a provisão possa vir. Agora, segunda área que nós prosperamos é que Deus quer que você prospere para você ser um conduíte para avançar o reino de Deus. Deus quer que você seja um conduíte para avançar o reino de Deus. Olha o que diz aqui. Em Mateus capítulo 7, versículo 11. Olha o que diz. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, Deus quer nos dar. Ele deseja nos abençoar, mas Ele deseja esticar a nossa fé também. Ele deseja, olha o que diz em 1 João 1:2. Amados, peço a Deus que prosperes em tudo e tenhas saúde, assim como a tua alma prospera. Então, primeira coisa, esticar a nossa fé. Segunda coisa, Ele quer avançar o reino dEle através de você. Ele quer que você entenda que parte do seu chamado é avançar o reino de Deus. Parte do seu chamado é avançar as coisas de Deus. Aquela passagem todos nós conhecemos em Malaquias 3. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de uma grande maldição porque estão me roubando. Trago o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Agora, pense comigo, você é um pouco forte, segura na sua cadeira para você não cair, tá bom? Segura aí. Alguém aqui já saiu esse mês para jantar com sua esposa, com seu marido, foi para um restaurante bonito? Só eu e vocês três, tá legal. Pode experimentar, é uma coisa boa, tá bom? Vá lá, leva a sua esposa para jantar, tá bom? É legal. Tem o Burger King ali, né? Tem McDonald's, leva lá. E agora, pense comigo, se você vai lá com sua esposa, você vai num restaurante bonito, legal, maravilha. E você senta e tem música tocando. Aí você senta lá. Você escolhe aquela mesa, você senta do lado dela, aí você pede logo uma entrada bonita, você pede lá a sua Coca-Cola zero, aí você senta lá e você começa a beber, aí você olha o cardápio, aí você vê picanha, aí você fala, picanha. Né? Aí você vai lá e você pede a picanha, aí você tem um tempo maravilhoso, você está desfrutando, aí vem aquele pão, né, australiano, aí você corta, você bota a sua manteiga, aquela manteiga que tem mel misturado na manteiga, né? E você fala assim, e aí aí vem ali a sua picanha, aí você começa a cortar. Tranca a porta para ninguém fugir. E aí você tá lá, que maravilha, gostoso. Aí você termina, aí você vê torta de chocolate diabólica. Aí é isso que eu quero. Aí você pede lá, vem um negócio com sorvete, com calda. Aí você tá. E você pensa, isso que é a abundância que Jesus estava falando, uma vida abundante. Aí você começa, você termina ali tudo. Aí o garçom fez, quer um cafezinho? Você fala assim, 2, por favor, com chantilly. Aí o garçom sai para pegar o seu café. Aí você olha para sua esposa, vamos lá bem, vamos sair agora, o garçom já foi. E você pega ela e você dá uma fugidinha sem pagar a conta. Alguém fez isso aí? Quem saiu do restaurante sem pagar a conta? Não, ninguém fez. Nós não sonharíamos em fazer isso, né? Nunca sonharíamos em fazer isso. Mas, quando a gente vem para a igreja, não vocês, é lógico, eles.
eles. A gente vem para a igreja, a gente escuta uma palavra que nos alimenta, a gente recebe um louvor que é maravilhoso, a gente louva a Deus, a gente absorve o ar-condicionado. A gente absorve esse ar condicionado. A gente até que tem que vir com o casaco que está tão frio. E a gente está, a gente recebe, e a gente está lá e é uma bênção. Mas na hora de compartilhar os custos, a gente não compartilha. A gente deixa para os outros pagar. Caramba! Uau! Como eu sei que vocês não estão gritando amém. Eu estou sentindo a vontade de fugir daqui. Estou sentindo a vontade de fugir daqui. Olha, a razão que Deus quer dar prosperidade, primeiro é para esticar a nossa fé. Segundo, porque é para avançar o reino dele. E qual é a área do reino que nós somos chamados a avançar? Nós somos já chamados a avançar o reino de Deus que a gente cuida, que é a Igreja Luz das Nações. Se você é membro aqui, nós podemos avançar em muitos outros lugares, mas o lugar principal que Deus nos chamou para avançar é o lugar, a parte do reino de Deus, aí lá. Agora, eu creio em avançar outras igrejas, e eu acredito que não existe nenhuma igreja no Brasil que dá mais em porcentagem da renda da igreja do que a gente para outras igrejas. Não acredito que tenha mais. Nós já investimos milhões nos últimos 15 anos, milhões em implantação de outras igrejas em volta do Brasil. Nós demos milhares, dezenas de milhares de reais para o pastor Jacó e outras pessoas em volta do Brasil. Então, em porcentagem do que nós fazemos, eu acho que não tem igreja que investiu mais. Eu acredito em investir. E eu acredito em vocês investirem em outros lugares também. Mas eu acredito que a parte principal, a responsabilidade principal que Deus nos deu, do reino de Deus, a Igreja Luz das Nações, se você é membro aqui. Então é injusto você não ajudar a pagar o que a gente faz. Então as três razões para esticar nossa fé. Segundo, para avançar o reino dele. E terceiro, para a gente fazer a nossa parte, o que é justo, né? Fazer a nossa parte, não deixar tudo nas costas dos outros, amém? Então vamos lá, a quarta razão é para prover para a nossa família. Sabia disso? Sabia que Deus quer que você seja próspero para que a sua família seja próspera? Olha o que diz aqui, um versículo fantástico. Isso aqui é fantástico. Ordene essas coisas que sejam irrepreensíveis, que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos que são da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Uau! Pior do que um descrente, se a sua prosperidade não alcançar a sua família, especialmente os que são da sua casa, o que diz? Por quê? Deus, Ele é o nosso Pai, Ele quer abençoar os seus filhos, nós, e Ele quer que a gente abençoe a nossa família também. Então olha, não fique preocupado, tudo que entrar tem que ser dado. Não, Deus quer que você prospere também, Deus quer que você desfrute também, Deus quer que você compre um carro legal, Deus quer que, todas essas coisas. Mas em primeiro lugar não. Em primeiro lugar a sua fé, em segundo lugar o avanço do reino de Deus, amém pessoal? Ok? Então vamos lá. Então a segunda unção que Deus quer trazer sobre a sua família é unção de prosperidade, eu creio, né? Mas eu creio que dentro desse contexto, dentro do contexto de que a prosperidade é para algo, não é só para você consumir em você mesmo. Então a terceira unção, terceira área de bênção que Deus quer trazer é na área de cura. Fala assim, cura. Se você começar a estudar as casas que Jesus entrou, houve cura. Em Lucas capítulo 5, em Lucas capítulo 4, Jesus estava em uma
em um templo, ele saiu do templo e entrou na casa de Pedro. E ali na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com uma febre alta. De repente ela estava para morrer, não sei. E Jesus entrou lá, pegou ela pela mão, repreendeu a febre e ela foi curada. Eu não sei se Pedro ficou feliz ou não, mas ele ali trouxe cura naquela casa. Se você vê tantos lugares, ali também a filha de Jairo, em Mateus capítulo 9, ela estava morta. Ela estava morta. E Jesus chegou na casa dela, e na frente da casa dela já estavam chorando, já estavam tocando flauta de morte, né? Naquela época eles tinham, quando alguém morria, eles chamavam os músicos para tocar uma flauta. E aí estavam lá e Jesus falou, vai embora, ela só está dormindo. Ele entrou naquela casa e trouxe vida. Escuta aqui, Deus quer trazer a unção de cura para dentro da sua casa. Quando Ele entra na sua casa, Ele traz a unção de cura para dentro da sua casa. Amém, pessoal? Traz a cura para dentro da sua casa. Olha essa passagem aqui. Tem uma passagem fantástica em João capítulo 5, que fala sobre cura, a cura de Jesus. E ali no tanque de Betsaida, versículo 3, ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E ali tinha um homem. E ele estava ali há 38 anos esperando a cura. E Jesus olhou para ele e perguntou, você quer ser curado? E a resposta dele foi, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho quando o movimento acontece, os outros entram primeiro. Há 38 anos ele estava esperando uma cura, mas ele não estava com esperança. Ele estava esperando sem esperança, entende? Ele estava lá esperando. E nessa passagem a gente vê algumas coisas muito críticas que nos mostram o que a gente tem que ver ou ser para que a gente participe da unção de cura. Primeira coisa, a cura começa com os seus desejos. A cura começa com os seus desejos. Sabia que desejos são algo muito poderoso? Um homem que gera desejos para uma outra mulher, mesmo ele casado, o inimigo vai gerar uma maneira para que os desejos deles sejam satisfeitos com uma outra mulher. Isso o inimigo usa o desejo nosso, mas Deus também usa desejos. Quando você deseja algo de Deus, isso vai impulsionar a sua fé. A nossa fé é impulsionada por desejos e as nossas fantasias também são impulsionadas por desejos. Fantasias são a perversão, o oposto de fé. O oposto de fé, as nossas fantasias são o oposto disso. E nossas fantasias também são impulsionadas. Então a primeira coisa, se você quer cura na sua vida, unção de cura na sua família, veja quais são os seus desejos. O que é que você deseja? Aonde estão os seus desejos te levando? Seus desejos estão te levando para os lugares certos? Ou seus desejos estão levando a sua mente para a podridão? Seus desejos estão te levando para o lugar de levantar suas mãos e adorar a Deus? Ou seus desejos estão te levando para a internet e ver coisas que só vão prejudicar a sua vida, só vão fazer com que você fique cheio de condenação, só vão fazer com que você seja um fracasso na sua vida? O que é que são os seus desejos? Escuta aqui, estou falando com vocês, homens. Quais são os seus desejos? Nossos desejos têm esse poder. Segunda coisa, cura começa com nossos desejos, mas também começa com a nossa alma. O homem, ele não estava confiando, ele estava confiando na coisa errada. Ele falou assim, não tem ninguém para me ajudar. Ele estava confiando num agitar das águas de um anjo misterioso. Isso é uma passagem complicada a entender, né? Complicada a entender. Mas ele estava ali e ele estava confiando em algo
louco. E Jesus estava do lado dele e ele estava confiando em outras coisas. Mas, queridos, isso aí é uma analogia de muitas das nossas famílias. Jesus está ali do nosso lado, mas a nossa confiança está no trabalho, nossa confiança está na nossa força, nossa confiança está em um monte de outros lugares. Ou então, Jesus está no nosso lado e nós não temos confiança em nada. E Jesus está lá e a gente rejeita confiar nele. Esse homem estava naquilo por 38 anos. Qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Quantos anos você vai viver a sua vida sem estender a sua confiança em Deus para trazer cura para dentro da sua alma, da sua mente, do seu coração, do seu relacionamento, das suas finanças? Deus quer trazer essa cura para dentro, mas a confiança tem que ser nele. Última, terceira coisa que gera cura. Cura é completada com ação. Uma ação. Jesus falou para aquele homem: levante-se, pegue tua maca e ande. Pum! Ele levantou, pegou a maca e andou. E alguém criticou ele, falou que não podia carregar a maca no sábado, né? Mas é outra história, outra pregação. Mas ele agiu. Escute aqui. A palavra de Deus fala, Tiago, que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Deus quer nos dar uma parte, uma parcela das coisas que Ele faz. Por isso Ele demanda uma ação. Olha, só para um outro exemplo bem simples. Se você crer no coração e confessar com sua boca, você será salvo. Mas por que confessar? Porque se não só crer? Porque Deus quer que a gente tenha uma ação. E as ações completam a nossa fé. As ações completam a nossa fé. Então, queridos, olha, Deus quer trazer cura na sua família. Vocês creem? Ele quer trazer cura para dentro da sua família. E a última área de unção que eu vou falar hoje é a área de comunidade. E se você pode me ajudar aí, teclado. A última área da cura é a área de comunidade. Interessante, uma passagem muito interessante. Em Lucas capítulo 2. Jesus tinha 12 anos de idade. Ele e os pais dele foram a Jerusalém. Versículo 41, Lucas 2, 41. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Faziam isso todo ano. E viajavam junto com a família. Terminada a festa, voltando para seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Uau! Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo dentro dos seus parentes e conhecidos, mas não encontraram. Sabia? Olha o que aconteceu ali. Maria e José e Jesus, e sem perceber, Jesus saiu da família. Sem perceber, Jesus estava fora. Todo o ativismo, todas as preocupações, toda a alegria, todas as festas, todo o trabalho, todo o foco, tudo que eles tinham que fazer, mesmo que estavam com todo mundo, não perceberam, mas Jesus saiu. Uau! Não perceberam, mas Jesus saiu do meio deles. Que coisa incrível. Como pode ser? Como é que eu posso ter esperança de ter Jesus na minha família, se mesmo Maria e José, se Jesus físico, eles, sem perceber, ele saiu? É uma analogia de muitas das nossas famílias. Muitas das nossas famílias, a gente vem para a igreja, a gente faz isso, a gente serve, a gente trabalha aqui, a gente trabalha ali, mas de repente, Jesus, que é para ser o centro de tudo que a gente faz, o que nós começamos a ter outros centros. E daqui a pouco, Jesus no meio da nossa família, ele começa a ser uma periferia. E daqui a pouco, Jesus no meio da nossa família, a gente está seguindo e sem perceber, uau, cadê Jesus? Sumiu. Sabe o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que voltar.
Eu lembro uma vez, eu estava em Nova York, no Natal. Fui lá com minha família. E não pense que eu estou sempre indo lá. Na realidade, em 15 anos, meus filhos, nós viajamos para os Estados Unidos como família só 2 vezes em 15 anos. Mas essa era uma vez, a gente estava em Nova York. E ali em Nova York tem uma área famosa no Natal chamada Rockefeller Center. Tem uma árvore de Natal enorme, não tão grande quanto aquela na Lagoa, mas pelo menos é uma árvore verdadeira e não é de ferro, né? Mas estava lá e a gente estava lá vendo, e estava todo mundo ali olhando, e a gente estava assistindo, e legal. E aí a gente estava caminhando em volta, e aí eu fui olhar, e o Micah desapareceu. Olha, uma multidão de pessoas do mundo todo, terroristas, não sei, mas uma multidão do mundo todo estavam lá. E eu olhei e Micah não estava. Ele tinha mais ou menos essa altura. Quando você olhava, você não via nada. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou achar ele? Ninguém tinha telefone celular. Ele tinha telefone celular no Brasil, mas ele também não tinha. Então o que eu ia fazer? Eu lembrei que eu tinha falado para o Micah algo importante. Eu tinha falado para todos os meus filhos: se você ficar perdido, você volta para o último lugar em que nós estávamos juntos. Aí eu pensei, vamos lá. Então eu olhei mais ou menos quando eu lembrava que ele estava junto, e eu voltei para aquele lugar, e ele estava lá. Estava lá. Falei, você estava com medo? Falou, estava. Falei, eu também estava com medo. Mas ele estava lá, ele fez aquilo. Interessante, mais ou menos o que Maria e José fizeram. Voltaram para o último lugar que acharam Jesus. Na nossa família, de repente, se você realmente analisar, Jesus não está mais no centro como ele estava um tempo atrás. De repente ele está ali, né, na periferia, ou de repente ele nem está. Mas eu quero te dizer que não existe nada melhor do que colocar Jesus no centro. E sabe o que vai exigir? Uma volta sua ao último lugar em que ele estava no meio. Maria e José tiveram que voltar e retornar um dia todo de viagem. Aí encontraram Jesus. Maravilhoso, mas é outra pregação. Mas hoje eu quero te dizer que Jesus quer estar no centro da tua casa. Ele quer estar no centro da tua família. Ele quer estar ali. Você está disposto a voltar para o último lugar que vocês todos estavam juntos, e viver e abraçar e ter a comunhão e ter certeza que ele está em primeiro lugar? É isso, caminhar com ele. A gente canta aquela música, né? Fernando canta aquela música, quero voltar. Quando eu canto aquela música, eu gosto muito. Quero voltar ao primeiro amor. Quantos de vocês querem voltar ao primeiro amor? Então olha, hoje nós vamos ter um momento de unção, e nós vamos ungir vocês, e nós vamos ungir vocês, e nós vamos orar. Então de repente alguns de vocês estão aqui com sua família, alguns de vocês já tiveram família e vocês moram sozinhos. Eu quero chamar você também para uma oração para sua família, onde quer que esteja. Hoje, eu, por exemplo, eu tenho uma família de 6. 4 estão em Dallas. Não sei, deve estar lá com as crianças, ajudando. Ou não, ele está numa câmara. Câmara 3. E de repente você não está com sua família aqui, ou de repente você é um jovem. Eu quero que você venha aqui, nós vamos orar para a sua futura família. Amém? Então esse é o momento para que a gente coloque Jesus em primeiro lugar. Amém? Quero pedir que o louvor venha aqui todo. Vamos lá.
E eu quero pedir que você fique de pé, ali onde você está. E você comece a colocar Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar. E se você está aqui, você diz: pastor, eu quero isso. E na realidade deveria ser todos nós. E a minha vontade é que seja todos nós. Alguns de vocês, Rodrigo e outros que estavam aqui de manhã, eu quero que vocês me ajudem a orar. Vem aqui, Rodrigo, Gabriela. Outros de vocês, Hugo e Joana, vem aqui para frente me ajudar a orar. Ou alguns outros de vocês, líderes aqui, Hannah. Eu quero convidar vocês a estender sua fé para sua família, para sua futura família, ou para sua família distribuída, para que Deus derrame bênção e unção sobre eles. Amém.